Evangelho de Mateus. Não serei demorado na minha pregação, porque nós temos aprendido que o Senhor, que Deus, Ele quer manifestar o poder dEle no nosso meio. Amém? Eu acredito que você veio aqui porque você quer sentir o poder de Deus, né? Mateus capítulo 16, verso 23. Mateus capítulo 16, verso 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só o que são dos homens. Pode se assentar, meus irmãos, o Senhor peleja por mim, o Espírito fala. Há um texto em que em Evangelho de João, capítulo 8, verso 36, diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quando ele está falando de verdade, escute o que eu vou te dizer. Nós, quando nós dizemos que somos cristãos, você não está dizendo que você tem uma religião, você está dizendo que você tem um relacionamento com Deus, com o Senhor teu Deus. Você é o único que pode dizer que fala pessoalmente com o Senhor teu Deus. Os islâmicos não podem falar com Alá. Eles não falam pessoalmente com Alá, nem com Maomé, o seu profeta. Os budistas não podem falar pessoalmente com o Senhor teu Deus. Mas você é o único que pode dizer: eu falo com o fundador da minha, entre aspas, religião. Eu consigo falar pessoalmente com ele. E o que é mais maravilhoso, ele me responde. Quantos aqui tem o hábito de falar com o Senhor teu Deus? E ele fala conosco. Então você precisa entender que quando Jesus está dizendo no Evangelho de João, ele está dizendo: e conhecereis a verdade. Você precisa entender que ele estava falando de si mesmo. Quando ele está decretando também no Evangelho de João, que ele está dizendo assim: ó, eu sou. Jesus é o único que pode dizer eu sou. Porque ele é presente em todo o tempo, em todo momento, em todo instante. Ele é onisciente, onipresente, ele está em todos os lugares, ele tem todo o poder. Então quando ele diz eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Um dia eu fui questionado, uma pessoa falou assim, começou a falar, inclusive até na frutaria aqui na frente, um rapaz veio falar a mim e falou assim, e começou a dizer que não acreditava em Deus, que todas as religiões eram iguais, que ele estava cansado de mentira. Eu falei assim: eu também, não gosto de mentira não. Aí virei para ele e disse assim: o que é verdade para você? Meu pai, ele fez uma caras e bocas para buscar, para descobrir o que era a verdade, e ele tentou buscar de tudo inteligência que ele tinha, para dizer que a verdade era um conjunto de sentimentos verdadeiros. Eu falei: grande coisa, ficou na mesma. Eu falei assim: olha, deixa eu dizer uma coisa para você, se a verdade fosse um conjunto de ideias, escute, se a verdade fosse um conjunto de ideias, os cientistas seriam os maiores defensores de Deus. Se a verdade fosse um conjunto de pensamentos, os filósofos gregos seriam os grandes amantes de Deus. Se a verdade fosse dogmas religiosos, usos e costumes e tradições humanas, os fariseus nunca teriam crucificado a Jesus. Então aprenda uma coisa: a verdade não é um conjunto de pensamentos, não é um conjunto de ideias, não é um conjunto de dogmas religiosos. A verdade é uma pessoa. E essa pessoa tem que estar em comunhão com você, para você andar em verdade.
É impossível você viver em verdade sem conhecer a Cristo, porque Ele é a verdade. E quando nós andamos nele, nós andamos em verdade. Estão aprendendo ou não? Compreenderam o que eu disse? Então, quando você está em Cristo, você vive em verdade. Você sabe, eu não posso mentir. Por que você não pode mentir? Porque Ele é a verdade. Não posso pecar contra a verdade, não porque ela é algo que trabalha na minha consciência, não. É porque ela é a razão do meu amor. A verdade é a pessoa que eu mais amo. É o meu Senhor. Então, quando você entende que Ele é a verdade e que Ele tem, essa verdade tem poder de libertar. Não estão me entendendo? Quando você descobre a Jesus, escute. Eu já vi várias pessoas falando assim, pastor, eu gosto da verdade. Eu também gosto. Se você gosta da verdade, então você gosta de Jesus. Quando você descobre a Jesus, Ele começa a te libertar. Você não precisa que as pessoas apontem o dedo sobre a sua vida dizendo assim, ó, faça isso, não faça isso. Você sabe realmente o que precisa ser feito, porque Ele é verdade. Você fecha os seus olhos e Ele fala com você. Essa manhã é uma manhã de grande libertação na minha vida e na sua. Se você leu esse texto e você conhece o contexto dessa história, antes de Jesus virar para o seu discípulo e também apóstolo e ofendê-lo chamando de Satanás, 3 versos antes, Jesus está elogiando essa pessoa. Pedro deu uma confissão de fé a Jesus. Pedro vira para Jesus e diz, Jesus está perguntando, o que as pessoas dizem de mim? Uns dizem que o Senhor é um profeta. Outros dizem que o Senhor, outros dizem que o Senhor é Elias. Outros dizem que o Senhor é João Batista reencarnado. Outros dizem que o Senhor é um aventureiro. Outros dizem isso, outros dizem aquilo. Aí ele pergunta, e vós, o que dizem de mim? Pedro, tomado pelo Espírito Santo, disse, tu és o Messias, tu és o Filho de Deus. E Jesus vira para o apóstolo Pedro e diz, não foi carne e nem sangue que te revelou isso, mas sim foi o Espírito Santo. Pedro se encheu. Fui elogiado pelo Mestre. Deixa eu dizer uma coisa para você. Quem aqui não se acharia o bom da bola recebendo um elogio de Jesus? Quem aqui não ia se inflamar na frente de todas as pessoas, Jesus olhando para você assim, não foi homem, não foi carne nem sangue, mas sim o Espírito te revelou. Irmãos, sinceramente, todos nós íamos ficar alegres. Mas repara que logo depois, 3 versos depois, Jesus vira para a mesma pessoa e diz, para trás de mim, Satanás. O que nós aprendemos com isso? Ele está dizendo, ele repreende um espírito que está falando com o apóstolo e diz, porque você só está me servindo de escândalo. Escute, crente não fica endemoniado. Estão me ouvindo ou não? A partir do momento em que você aceitou a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida, o Espírito Santo habita no seu corpo. Só que você precisa entender que você é uma pessoa espiritual e também uma pessoa carnal ou humana. E a Bíblia diz que existe o homem carnal que não compreende nada do que o Espírito faz, porque ele só compreende as coisas que são referentes a homens. Pedro estava em transição de transformação. E quando nós falamos que você está em transformação, e eu espero que você continue em transformação, eu estou dizendo que você está em trânsito. Para Deus trabalhar na minha vida e na sua, Ele precisa ter livre acesso. Estão me entendendo ou não?
Se Deus tem livre acesso, significa que Ele está na via rápida. Ele acelera e te transforma rapidamente. Agora, se Ele encontra empecilho, significa que você está com o trânsito congestionado. Você vai no para e arranca, vai aos poucos, mas Deus vai te transformar. O que eu não quero é que você pare. Não importa se você vai nos passinhos lentos ou se vai a toda velocidade. O importante é que Deus continue trabalhando na sua vida. O que nós entendemos aqui, irmãos, é que Jesus está nos ensinando uma coisa muito séria. Você pode ser crente, você pode ser obreiro, você pode ser homem de Deus, mulher de Deus, mas escute uma coisa. Para Deus me usar, eu preciso estar conectado com Ele. E eu quero que você continue conectado com Deus. Ele está dizendo aqui que um crente pode sofrer influências malignas mesmo estando em Deus. Existem áreas, pessoas que estão aqui sentadas comigo, precisam ser libertas de alguma área da sua vida. E eu vou te provar isso. Como assim? Porque se Jesus Cristo é Senhor da sua vida, Ele tem que ter controle absoluto de tudo que é teu. Você é um ser de 3 partes. Você é um espírito que possui uma alma que habita num corpo. Então Jesus tem que ser Senhor do teu espírito, Senhor da tua alma e Senhor do teu corpo. Se você entra numa comunhão com Cristo, Ele fala, eu vou tomar posse de tudo isso e vou colocar a sua vida em ordem. Só que existem áreas de nossas vidas que muitas vezes nós demos legalidade para que um demônio haja. Você não está possuído, mas Jesus não está controlando aquela área. O que eu entendo aqui é que muitas vezes nós sofremos influências diabólicas para nos fazer tropeçar e muitas vezes pecar contra Deus. Você quer ver uma coisa, uma prova disso? Quando nós falamos que nós precisamos repreender o espírito de religiosidade, nós estamos dizendo assim, o que é que foi ensinado para nós? Eu venho de uma tradição em que as pessoas só me ensinaram a pedir na oração. Então eu passei minha vida inteira vindo à igreja a pedir a Deus. Só que depois que Deus me libertou no espírito, eu descobri que a petição é apenas uma parte da oração. Você tem que pedir, você tem que buscar a face de Deus e você tem que bater ou adorá-lo ao Senhor. Só que repare o seguinte, tente fazer 10 minutos só de adoração, e você vai ver que de repente você foi treinado a pedir tanto, e você se tornou tão bom em pedir, que quando você começa a adorar, quando você vê, você já está pedindo coisas para Deus. Sabe o que é isso? Satanás sutilmente, com astúcia, como diz em 2 Coríntios capítulo 12, diz, eu tenho medo em que Satanás haja na sua vida com astúcia, assim como enganou a Eva no jardim, possa enganar a ti também. A palavra astúcia significa parnogia, que significa enganar sem que seja identificado, sem que seja percebido. Ele te ilude, e você simplesmente, ele te manipula, e você mesmo dentro da igreja, continua fazendo coisas para Deus, porém não aquilo que Deus quer. Alguém está me ouvindo? Diga amém. Amém. Se Deus diz para você, adore, por que você está pedindo? Ah, pastor, mas eu estou orando, sim ou não? Está orando ou não está orando? Mas não está fazendo o que Deus mandou. Se você está fazendo uma oração, porém não está fazendo a oração que Deus mandou você fazer, você está agradando ou desagradando a Deus? Os irmãos estão me percebendo? Muitas vezes, irmãos, nós somos iludidos. Deus manda, eu mandei você ficar parado. O que acontece? A gente, forçado pela circunstância, resolve andar. Não, mas eu estou andando porque Deus está mandando. Deus não mandou, Deus mandou você ficar parado. Muitas vezes, irmãos, nós somos iludidos. Deus está mostrando aqui uma coisa muito importante. Não importa, Satanás iludiu a cabeça de um apóstolo que andava constantemente com Jesus.
Qual é a área da sua vida em que Deus não tem o controle? Vou te dar algumas. Se você é do tipo que recebe o dinheiro hoje, e aí você anda, não, eu tenho que pagar minhas contas, e aí você passa pelas montras, e você olha, e você é tentado a gastar mais do que você possa gastar, e de repente você gasta. Deus não está no controle das suas finanças. Quem está dominando suas finanças é o diabo. Por quê? Você não tem um controle, e Deus tem que tomar o controle nessa manhã. Sabe por quê? Sabe o que significa dívidas? A dívida é uma ação espiritual diabólica para te fazer depender do anticristo. Pastor, prova para mim. O que é uma dívida? Uma dívida é te colocar como escravo. Quantos crentes você conhece que por causa de dívidas não vem mais na igreja porque tem que trabalhar para pagar as dívidas? Não tem tempo para orar porque está trabalhando, então ele trabalha mais do que ora. Não tem tempo mais de pegar na Bíblia, então ele lê mais, ele trabalha mais e quase nem pega na Bíblia. Por quê? Está em dívida. Sendo assim, ele está escravo de uma situação. Quando você se torna escravo de uma situação, você não tem direitos. Não estou me entendendo. Quando você se torna escravo de uma situação, você não tem direito. Algo está dominando você. Vou ter que provar na Bíblia, que senão fica mais fácil. Vai, abre aí comigo. 1 Romanos capítulo 6. Mais fácil eu olhar na Bíblia do que aí você olha e você não fica me olhando com essa carinha de quem você está assustado, como se eu estivesse falando coisas que você nunca ouviu na vida. Romanos capítulo 6, verso 16. Não sabeis vós que a quem vos apresentai-vos por servo, para lhe obedecer, sois servos daqueles a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? A quem vós se apresentar como servos, a esse você terá que servir. A quem você se apresentar, você terá que servir. Você pega um bêbado, e se você tem um parente, alguém que está viciado em drogas, e quantas vezes você não olhou para ele e disse: rapaz, por que você está fazendo isso? Por que você não para? O que ele disse para você? Eu não queria usar, mas quando eu vi, eu já estava usando. Você pega pessoas que estão agora no roubo, no furto, e fala: rapaz, por que você está roubando? Olha, eu não queria roubar, eu não queria matar, mas quando eu vi, eu já estava fazendo. Você pega uma pessoa que está viciada no tabaco, viciada no alcoolismo: rapaz, por que você está bebendo? Olha, eu não quero beber, mas quando eu vi, eu já estava bebendo. Quando você se apresenta como escravo à mentira, o que acontece? Você mesmo fala: poxa, eu não deveria mentir, mas por que eu menti? Por que eu menti? Por quê? Porque você se apresentou como escravo. E a quem você se apresentar como servo, esse terá domínio sobre você. E aí você pode ser uma pessoa muito boa, porém você está sofrendo influência. Estão me entendendo ou não? Há uma diferença entre possessão e opressão. Repete comigo: possessão. Opressão. O que é possessão? Possessão é quando um espírito domina totalmente a sua alma, o teu espírito, o teu corpo. Ele dominou todas as áreas. Não há nada em você que ele não domine. Então você está possuído. Vem de dentro para fora. Entenderam? Opressão. Você não está possuído. Ele não te possui. Porém, ele te oprime. O que é oprimir? Oprimir é apertar. Quantos aqui já não sentiram essa sensação de que você está em algum lugar e você está sentindo apertado, comprimido, a situação está apertada? Ele não está te possuindo, ele está te oprimindo. Crente não fica possesso, porém passa por opressão. Estão entendendo? Ok. Tem que explicar bem certinho para você não ter dúvida. Quando você está sob uma influência,
você não consegue entender o que Deus está fazendo. Por quê? Porque esse espírito que te domina te fará pensar apenas carnalmente. Sua visão não passa desse limite. Você não consegue imaginar como é que Deus trabalha, como é que Deus faz, como é que Deus se manifesta, como é que Deus age. Aí você começa a achar que Deus só vai agir nesse limite. Deus não é isso. Deus vai muito mais além do que possamos pedir ou pensar. Os irmãos estão compreendendo ou não? Deus tem multiformas e sabedorias de agir. Deus pode usar-nos de uma maneira hoje, amanhã Ele nos usa de outra. Deus vai te usar de uma outra maneira. Ah, pastor, mas Deus me formou dessa forma. Tudo bem, Deus te formou dessa forma, mas Ele te pega dessa forma e te usa de outra maneira, de outro jeito, de outra forma, de outra maneira, porque Ele é Deus para isso. Então nós não podemos nos prender a molde, a um molde. Ele vai me usar de uma outra forma, de outra maneira. Deus vai te usar de várias maneiras. Estão entendendo? Então o que nós precisamos entender? Em que área da sua vida vocês têm se apresentado como escravo? Se você está aqui me ouvindo nessa manhã, e se tem alguma área da sua vida em que você não tem o controle, você precisa ser liberto. Precisa. Sabe por quê? Deus precisa ter o controle de todas as áreas. Ah, meu casamento não vai bem, pastor. Por que não vai bem? Ah, eu vivo em brigas, em contendas. Meu marido não me ouve, minha esposa não me ouve. Meus filhos são rebeldes contra mim, não conseguem me compreender. Quem é que está tendo a influência disso? É Deus. Porque diz que a família de Deus, a família pertence a Deus. A família foi a primeira constituição que Deus fez. Então se Deus fez, tem que ser abençoada. Onde já se viu que uma casa de crente pode haver guerras e brigas e contendas? Porque aonde o Espírito Santo está, tem que haver paz, tem que haver amor, tem que haver perdão, tem que haver reconciliação. Sim ou não? Porque sai do princípio que se Deus está, a glória de Deus está. E se a glória de Deus está, a presença de Deus também está. Sim ou não? Por que você precisa da glória? Por que você precisa da presença? A glória do Senhor é a unção que Deus derrama para você trabalhar e cuidar da sua família. Você levanta, você trabalha, você passa por todas as barreiras, você tem a glória do Senhor, você tem a força do Senhor, você tem a unção do Senhor, você levanta, você passa. Mas se eu dizer uma coisa muito importante, a unção te deixa estressado. Se você só tiver a unção do Senhor, você vai ficar estressado, porque é estressante trabalhar. Por isso que você precisa. Deus sustentava o homem no jardim do Éden com duas coisas só: com a glória dele e com a presença dele. Com a glória dele, Deus assim, trabalha, dê nomes, vai, trabalha. Mas Deus também o sustentava com a presença. A presença de Deus é importante na sua vida, sabe por quê? Te faz descansar. Por que você acha que o salmista disse no Salmo 23? Deitar-me faz em verdes passos, guias a minha alma pelas águas tranquilas. Coisa que tem trabalhado incessantemente, tem se desgastado, estressado, chegado em casa nervoso, irado. Por quê? Cadê a presença? Onde está a presença de Deus na sua casa, meu irmão? Cadê a presença de Deus, minha irmã? Porque se a presença de Deus está na sua vida, você tem que trazer paz, sentir paz, proclamar a paz. Você tem que trazer paz. Se você não está tendo paz, se está tendo guerra ao invés de paz, alguém está tendo domínio. E eu vim aqui, e eu estou nessa semana consagrar juntamente com alguns irmãos para libertar a sua casa. Sua casa tem que ter paz. Seu lar tem que repousar em segurança. Você quer ver uma prova? Levante a mão todos os irmãos que nessa semana tiveram sonhos horríveis de expulsar demônios levante a mão, olha aí. Repare o tanto de pessoas. Sabe o que é isso? Estamos em guerra. Estamos em guerra.
Satanás não quer que você seja liberto. Satanás quer que você fique numa roda viciosa, em que você não sai de nenhum lugar, não passa de um lado para o outro, fique só assim, só reclamando. Tem picos de espiritualidade, picos de alegria, picos de felicidade, mas de repente você tem uma ressaca terrível de doenças, de problemas, e só sabe reclamar. Essa manhã é uma manhã consagrada. Deus, quando olhou para Pedro, diz assim: Pedro, eu vou te mostrar algo mais sublime, que você, não estou falando com você, mas estou falando com esse Espírito que está te influenciando. Se você está ouvindo uma voz que está dizendo que Deus não vai te ajudar, repreenda essa voz. Se você tem ouvido vozes dizendo que você não é homem nem mulher de Deus, repreenda, porque Deus te chamou para uma grande obra. Se você tem ouvido coisas do tipo, Deus nunca irá te abençoar, isso é um engano do diabo. Porque todos aqueles que aceitam a Jesus e fazem uma aliança com Ele, primeiro já são abençoados de cara. Você pode passar por luta. Passamos por luta, passamos ou não passamos? Passamos ou não passamos? Mas quantos aqui podem dizer, eu passo por luta, mas o meu Deus passa comigo. Eu passo por dificuldade, mas o meu Deus está aqui comigo. Eu posso deitar no vale, mas no vale Ele está lá. Eu posso subir a montanha, mas na montanha Ele está lá. Eu posso passar por necessidade, mas nas minhas necessidades Ele me supre. Então é isso que você precisa entender. Então, se nós estamos libertando pessoas aqui, você tem que estar consciente de onde você está sendo liberto. A Bíblia diz que a tua boca foi feita para quê? Está vendo como ninguém dá glória, ninguém fala? Você não sabe para que a sua boca foi feita? Só isso? Sua boca foi feita para abençoar, para adorar, para proclamar o quê? O que é que você foi criado para proclamar? Proclamar o quê? Então hoje vai cair um demônio nessa língua hoje. Vai. Se você foi chamado para proclamar boas novas, por que você está reclamando? Por que você está murmurando? Quem é que colocou essa palavra na sua boca? Essa palavra que sai da sua boca de xingo, de ofensa, foi da parte de Deus, foi? Foi o Espírito Santo que deu. Falei esse palavrão que é tão lindo, foi? Não. Se não foi, quem é que está dominando a sua língua? Quem é que está dominando os seus instintos? Quem é que está dominando o seu temperamento? Porque um dia uma irmã virou para mim e falou assim, eu sou crente, mas olha, eu sou crente, mas meu braço ainda não é, minha língua ainda não é. Eu falei, então você não é crente. Então você não é crente. Porque crente lavado e remido pelo sangue de Cristo, ele é totalmente dominado por Deus. Nós precisamos entender isso, irmãos. Porque se você não tem o domínio, você está oscilante. Como Pedro estava, no momento cheio de Deus. De repente já estava achando que estava tão bom que podia dar ordem para Deus. Jesus está no propósito. Repete um propósito. Todas as vezes que você tiver num propósito, Satanás vai tentar te desviar do propósito. Estão entendendo? Aí você está andando no propósito, De repente começa a vir pessoa. Repare que ele era apóstolo. Qual o propósito de Jesus? Eu vou para a cruz. Eu tenho que salvar a humanidade. Eu tenho que morrer. Não adianta. Meu caminho é Jerusalém. Estou marchando para a cruz. Vou ser preso. Vou ser condenado. Vou ser açoitado. Vou ser crucificado. É o meu destino. Pedro se levanta com autoridade, não sei de quem, e diz: não faça isso contigo. Não, você não pode fazer isso. Sabe o que isso é? Não, isso é loucura. Eu não permitirei que você morra. Pense humanamente. Jesus está falando: vou morrer. Aí de repente vem uma pessoa e diz: não, você não vai morrer, eu não vou deixar você morrer não.
Você ia ficar do lado de quem? Eu sei que você ia ficar do lado daquele. Você ia ficar do lado de Pedro. Ia. Porque muitas vezes nós somos levados por isso. Deus está falando uma coisa e eu estou ouvindo o homem. Escute. Quando nós estamos num propósito, tem que se cumprir o propósito. Jesus olhou para Pedro e falou assim: Pedro, me desculpe, gosto muito de você, você é um queridinho, mas eu tenho que dizer uma coisa: há um diabo usando você agora, meu filho. Você deu lugar. Nós vemos essa semana de oração porque Deus prometeu que nessa semana nós vamos romper. Pastor, eu não consigo ser liberto. Consegue sim, não há nada que Jesus não possa libertar. Não conheço ninguém que Jesus não possa libertar, que Jesus não possa curar, que Jesus não possa transformar. Agora, o que nós vamos crer? É entender o que Jesus disse. Não se apresente mais como escravo a essas coisas. A mulher adúltera, quando Jesus perdoou, usou de ato de misericórdia, disse: você é uma adúltera, você pecou, merecia as pedras, mas eu estou te dando a vida. Amém? Sim ou não? Mas ficou só nisso? Vai. E não se coloque mais de novo debaixo desse jugo da mentira. Não se coloque mais no jugo do engano. Não se coloque mais no jugo da murmuração. Não se coloque mais de novo. Eu te perdoo, porém, não faça mais. Quebre as pontes. Quebre as pontes. Quebre os tratados de paz que você faz com o pecado. Quer ser liberto hoje? Quer ser liberta hoje? Quebre esse tratado. Quais são as pontes que você faz? Eu estou em Deus. Mas se não der certo aqui, eu dou um passinho para cá. Quais são as pontes que precisam ser quebradas, irmão? Não adianta você dizer que Deus não está falando com você, porque Deus está falando sim. Sabe por quê? Você orou, por que Deus não respondeu? Tem alguma coisa de errado. Sabe o que está errado? Pontes ligadas. Esses dias nós tivemos que libertar uma pessoa que está viciada em videojogos. Deixa eu falar uma coisa para você. É pecado sim. Sabe o que é pecado? É pecado você passar 10, 15 horas na frente de um computador e passar 10 minutos na presença de Deus. Isso é pecado. É pecado você assistir, programar, saber nome de personagens de novela e não saber o nome dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. Isso é pecado. É pecado você saber tudo o que acontece no jornal e não saber o que acontece na Bíblia. Você está colocando algo em prioridade, não a Deus. Sendo assim, sua área está presa. Não está dando dízimo, não está dando oferta. Tem um demônio dominando sua oferta. Tem sim. Porque, pastor, mas eu estou vendo muita gente roubando dízimo. Já vi muitos sites aí na igreja, na internet, muita gente falando mal disso. Você não entende princípio. Por que existe uma árvore no jardim do Éden? Por que Jesus disse, por que Deus falou para Adão e Eva, 90% você cuida, de 10% é meu, não toque, é meu, é sagrado, é meu, não toque. Porque no dia que você tocar, você vai morrer. Repare uma coisa, eu não dou dízimo, mas eu estou bem financeiro. Tá bem, como é que está a sua saúde? Como é que está a sua casa? Como é que está a sua vida? Não, o dinheiro está bem, mas você dorme em paz, descansa em paz, está em segurança, em uma área você se ferra. É de Deus? Então é de Deus. Estão entendendo? Eu não estou aqui para você fazer campanha de você trazer dinheiro aqui e nós deixamos gasofilaço de dinheiro, não. Mas aquilo que é de Deus, é de Deus. E deixa eu dizer uma coisa, se você não sabe, está escrito lá, você procura também Provérbios 3, verso 9, diz que a honra é o Senhor com a primícia da tua renda. Deus não quer resto. Deus não aceita resto.
Um dia um irmão falou para mim: pastor, meu dízimo é de 100 euros, mas sabe o que é? Eu não dei o dízimo não, eu gastei tudo, mas eu vou, no lugar do dízimo, sobrou 500 euros, eu vou dar 500 euros, assim, Deus não vai aceitar como dízimo. Ah, mas é 3 vezes mais, pastor. Não interessa, Deus não quer resto. Mas é a mais, mas é resto. Mas é muito mais do que eu ia dar, não interessa, continua sendo resto. Estão me entendendo ou não? Não, você precisa entender isso, irmãos. Quando Deus fala, me honre, Ele está assim, eu não estou pedindo os 10% para você ficar rico. Eu estou mostrando para você que eu sou Deus na sua vida. O pouco que você me dá, mas se você me dá em obediência, você desfruta do que você tem. Tem muita pessoa que tenta enganar Deus. Ah, Deus vai passar um pano. Não tem problema, Deus daqui a pouco vai me ajudar. Viu? Você que fica perdendo seu tempo na internet, escute, há um demônio que precisa ser repreendido aqui, um demônio de promiscuidade, um demônio de pornografia. Sabe por quê? Você alimenta os seus olhos, a sua alma é alimentada pelo aquilo que você vê. Depois quer subir, quer vir na presença do Senhor com a mente dominada de sujeiras imorais. Seu corpo é templo e habitação do Espírito Santo de Deus. Somente a pessoa escolhida por Deus pode tocar no teu corpo. Somente a pessoa escolhida que Deus te deu você pode tocar no corpo dela. Você é separado por Deus. Quando nós falamos de libertação, irmãos, a primeira coisa que nós precisamos nos libertar é de coisas que nós achamos, isso não tem, isso Deus não nada a ver. Deus tem a ver, sim. Tem. Filho, você não está respeitando a sua mãe? Pois escute o que eu vou te dizer. Se prepare para ter noites atormentadas. Se prepare para ter uma família completamente destruída. Porque se você não honra o teu pai e a sua mãe, você também não será honrado. Por isso hoje já é um bom dia para você começar a pedir perdão. Um bom dia para você falar assim, Deus, eu estou pedindo perdão para minha mãe, para meu pai. Começa a pedir. Sabe por quê? Porque muitas coisas são brechas que abrimos. Eu estou te exortando nessa semana de oração, porque se faz necessário. Eu poderia te trazer uma palavra de Deus, mas eu preciso te dar essa palavra. E sabe de uma coisa? Como teu pastor, estou entregando com todo amor do mundo. Eu não estou te espancando, eu estou simplesmente dizendo, faça isso. Maridos, ouça o que Deus está dizendo. Você que quer casar, homens, escute. Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Faça ela feliz. Faça ela ver em você a presença de Deus. Escute. Ela vendo a presença de Deus na sua vida, ela se submeterá a você. E aí tua casa está libertada. Quem é que deu legalidade na tua casa para um espírito de contenda entrar? Pastor, não foi eu. Tá bem, quem foi? Foi meu filho. Foi seu filho? Pois vamos orar por ele agora. Quem é que deu legalidade para que um espírito de confusão roubasse toda a sua mente e você ficar completamente confuso? Quem é que está sendo influenciado? Quem é que está dando essa influência? Pedro está dizendo, ele chegou com toda a arrogância para Deus. Não, eu não tenho, eu não preciso ser liberto, já tenho Deus. Engano teu. Engano teu, irmão. Eu fui lavado e remido pelo sangue de Cristo. Satanás não domina o meu espírito. Mas você sabe muito bem que muitas vezes nós temos setas na mente. Tem ou não temos? Quantos aqui já sentiram pensamentos de voltar, retroceder, abandonar? Você acha que isso foi de Deus? Isso não é de Deus. Se você está me ouvindo, se o Espírito Santo está me usando nessa manhã, terá que ter uma libertação nessa. E essa semana você terá que ter respostas. Sim, meu corpo pertence ao Senhor. Significa que eu não posso aceitar nenhum tipo de enfermidade nele. Sim ou não? Esse dia eu estava falando com a minha esposa, nós estávamos vendo uma pessoa numa cadeira de roda, e eu vi a pessoa toda deformada. E eu olhei para aquela pessoa, e sabe o que eu vi? Um demônio. Repare que o demônio faz a pessoa se tornar igualzinho
como ele realmente é. Não estamos entendendo. Quando Deus fala, nós somos a imagem. Quando o demônio começa a dominar a sua vida, ele começa a te distorcer a imagem e semelhança dele. E quando eu olhei para aquela pessoa, eu vi que ela estava exatamente, eu vi assim, a forma do demônio. Exatamente, ele transformou aquela pessoa exatamente naquilo. Por que você acha que hoje jovens estão cortando a língua, fazendo língua como a boca de uma cobra, colocando chifres, pintando os olhos, tatuando a parte branca, porque parecendo um bicho? Ele está se tornando exatamente como é o demônio que está sob a vida deles. Vocês estão entendendo ou não? Você se torna aquilo que te domina. Sabe por que Deus começa a te abençoar? Porque você está se tornando igual a Ele. Quando você se torna igual a Ele, você começa a receber o que Ele é, o que Ele tem. Então, quando nós nos posicionamos, nós precisamos entender isso. Que forma eu estou tomando? Eu estou tomando a forma de quem? Não quero que você venha aqui, pastor, então sendo agora eu vou ter que usar terno e gravata. Não é isso. Eu estou dizendo sobre caráter. Eu estou dizendo sobre como é o teu caráter. Se o seu caráter está parecido com Cristo ou está parecido com outro espírito. Porque dois corpos não podem habitar o mesmo espírito. Se Deus está na sua vida, você terá que ter o caráter de Deus. E nessa manhã nós estamos para isso, para tomar posição. Sabe o que é consolidar? Consolidar significa quando o reino chega, outro reino tem que sair. Quando o reino chega, outro reino tem que sair. Se o reino de Deus chegou no teu casamento, o reino das trevas tem que sair. Se o reino de Deus chegou na tua família, o reino das trevas tem que ir embora. Aquele espírito de contenda tem que ir embora. Se o reino de Deus chegou nas suas finanças, a miséria tem que sair. Tem que desaparecer. Por quê? Porque o reino está dominando. Você vai se tornar igual. Você vai ter as mesmas características. Você será um embaixador desse reino. Você irá falar das grandezas do reino em qual você vive. Do espírito com o qual você está sendo tomado por ele. Amém? Então vamos lá, vamos terminar. Por que Jesus falou aquilo para Pedro? O que Jesus falou para ele? Você só está discernindo coisas de homens. Não serve, não entende as coisas de Deus. E provoca escândalos. Irmãos, quem está em Deus não escandaliza. Olha aqui para mim. Quem está em Deus não se escandaliza. Se você está em Deus, nunca você provocará um escândalo. Sabe o que? Pentecostalismo, nossa língua estranha, nosso pula-pula, nossas danças, nossos cânticos não escandalizam. Porque nós estamos no Espírito. Aí você pode dizer, quando o Espírito de Deus se move em mim, você pode dançar como o rei Davi. Você salta como o rei Davi. Você bate palmas como o rei Davi. Você celebra. Você não provoca escândalo. Sabe que está tendo muito escândalo no nosso meio? Porque o Espírito dominou. Não consegue discernir as coisas do Espírito. Provoca escândalo. Nessa manhã, eu estou profetizando na sua vida que nunca mais haverá um escândalo na sua vida. Você não será motivo de vergonha no reino de Deus. Você será motivo de alegria para Deus. Deus se alegrará de você. Deus vai colocar a sua vida em ordem. Deus vai colocar, sabe por quê? Qual foi a palavra que Ele deu para nós aqui no começo dessa semana? Isaías 44, verso 21. Eu me lembrarei de ti. Deus está se lembrando de nós. Vou te remir, você vai voltar para mim, eu vou te remir e vou te desfazer dos seus pecados como a névoa, vou quebrar suas transgressões, vou te transformar em outra coisa. Deus irá nos abençoar porque Ele falou. O que Ele está dizendo? Quando você volta para Ele, Ele te abençoa e não haverá mais escândalo na sua vida. Sabe como é que as pessoas têm que olhar para mim? Só com a maior glória que você tem. Que eu quero que você saia com isso, com essa palavra. Você pode esquecer tudo que eu preguei nessa pregação, mas se você não esqueceu isso, eu saio daqui feliz. 1 Coríntios capítulo 1, verso 12. Você só tem uma glória.
uma glória. Você só tem uma glória. Diz o testemunho da sua consciência perante Deus, para que você possa andar dignamente diante dos homens e diante de Deus. Qual é a sua glória? Qual é a sua glória? Nunca mais haverá escândalo na sua vida. Nunca mais haverá. Sabe por quê, irmãos? Você passará a ser um referencial. Um referencial. Você andará e as pessoas assim: quero ser como ela, quero ser como ele, quero me acertar. Ah, pastor, mas depois dessa palavra eu descobri que em várias áreas eu estou com um problema. E eu estou vendo que Deus não está se agradando de mim. Não tem problema. Seu Deus é misericordioso. Se Deus te trouxe aqui para ouvir essa palavra, é porque Ele tem compromisso contigo. Ele quer que você se acerte. Deus nos trouxe nessa semana assim: filho, eu vou trazer pessoas aí porque eu quero que eles sejam libertos. Ok? Deus age de misericórdia. Não. Primeiro, Tiago, capítulo 2, verso 3 diz que Deus usará sem misericórdia para quem não é misericordioso. Não é misericordioso? Então se prepara que Deus também não será. Mas você tinha que se alegrar. Ainda bem que tem um ponto e vírgula nesse verso, sim ou não? Porque senão estávamos todos ferrados. Mas a misericórdia triunfará sobre a justiça. Sabe o que você ainda está me ouvindo aqui? Sabe o que você não, sabe o que a sua vida não descambou e você não perdeu tudo e você não foi parar na sarjeta? Sabe o que você não te mataram? Sabe o que você ainda está vindo? Porque a misericórdia triunfou sobre o juízo. É isso que significa a cruz. A misericórdia triunfar sobre o juízo. Pela justiça você merecia ser dominado por demônios. Pela justiça você deveria colher o que você plantou, sim. Pela justiça você teria que passar por tudo isso. Mas a misericórdia triunfou. O que é misericórdia? Você receber aquilo que você não merece. Vai, me ajude aí. Fala assim: você não merece ser abençoada. Vai, me ajuda, diga: você não merece ser abençoado. Vai, conscientize essa pessoa. Porque tem gente que tá que nem Pedro. Bem, já que Jesus falou para mim, então eu posso mandar boca. Não, você não merece. Eu não mereço. Olha aqui para mim. Não merecemos. Não merecemos. Não merecemos ser abençoados. Não merecemos ter dinheiro. Não merecemos Ele abrir portas. Não merecemos Ele nos curar de enfermidade. Não merecemos Ele nos ajudar. Não merecemos Ele cuidar dos nossos filhos. Não merecemos nada. Mas Ele é misericordioso. Quantos podem glorificar porque Ele é misericordioso? Não é por mérito. Eu não sou pastor por mérito. Você não é certo. Deus não te usa porque você é bom. Deus te usa porque Ele tem misericórdia. Por essa misericórdia Ele fala: ok, você entendeu o que é misericórdia? Entendeu? Fique de pé comigo, nós vamos orar. Você entendeu que não é por méritos? Sim ou não? Entendeu que você não merece? Ok. Então você agora sabe que Ele quer te abençoar. Quer ou não quer te abençoar? Feche os seus olhos. Não se iluda de quanto. Eu tenho 30 anos de igreja. Não interessa. Que área da minha vida precisa ser liberta nessa manhã? Eu quero que você feche os seus olhos e fale: Senhor, eu preciso que o Senhor me mostre. Porque eu sei, irmãos, eu acredito numa coisa. Romanos 8,16 está na minha vida como está na sua. Você não é um Zé Ninguém que Deus não fala com você. Você não é um qualquer que precisa depender dos outros. Ora por mim, porque Deus não está falando comigo. Não, não é isso. Você é filho.
Deus fala com você. E Romanos 8,16 está na minha vida como está na sua. O Espírito Santo tem que testificar essa palavra na sua vida. Aonde você quer ser liberto? Qual é a área que você precisa ser liberto? Aonde você precisa ser liberto? Eu preciso que tirem essa mesa daqui, rápido. Vai tirar essa mesa daqui. Qual é a área que você precisa? Pastor, Satanás tem tomado por um espírito na minha boca. Eu tenho mentido. Muitas vezes eu me envergonho de ter mentido. Pois nessa área você precisa ser liberto. Pastor, eu não consigo me controlar. Eu passo perto de alguma coisa e eu começo a ceder às minhas tentações, principalmente na área sexual. Eu preciso ser liberto. Pastor, minha casa está completamente em guerra. Sou crente, venho à igreja, frequento cultos, mas a minha casa não é um pedaço do céu, na verdade é um pedaço do inferno. Pastor, eu me casei, fiz juras de amor perante o Senhor, mas eu não consigo cuidar da minha esposa e não consigo cuidar do meu esposo. Pastor, eu tento ser obediente para minha mãe e para o meu pai. Eu tento. Como eu tento ser obediente a ele. Como eu tento honrá-lo. Mas eu sempre chego diante de uma situação e acabo cedendo. Eu não consigo me controlar. Não interessa se você é obreiro, cooperador, pastor. Não me interessa. Pastor, eu não consigo me controlar quando eu vejo as montras. Eu não consigo reger meu dinheiro. Sou completamente descontrolado com isso. Completamente descontrolado, Senhor. Eu não sei gerir. O dinheiro chega na minha mão e já foge dela. Estou escravizado pelas dívidas. Estou escravizado pelo espírito de contenda. Estou escravizado pelo espírito de medo que não me deixa fazer nada. Não consigo tomar uma atitude, sempre enfraqueço, sempre retrocedo. Sinto medo de tudo e de todos. Tenho medo de me expor, tenho medo de avançar. Tenho medo de assumir um relacionamento. Há um espírito que me domina, que toda vez que eu tento me posicionar, eu caio. Deixa eu dizer uma coisa muito séria nessa manhã. Eu posso liberar qualquer pessoa aqui sobre solidão, porque sei o que é solidão. Vivi 10 anos, posso te libertar desse espírito que tenta te aprisionar, te deixando triste. Porque vivi 10 anos sozinho, com um homem, mas sempre em comunhão com Deus, até que Deus trocou meu dom de solidão e me deu um casamento. Eu tenho poder de Deus para te libertar. Também fui liberto de vícios. Deus me libertou dos vícios. No dia em que eu aceitei a Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da minha vida, nunca mais coloquei um cigarro na boca. Nunca mais coloquei um charro de maconha na boca. Jesus Cristo me libertou, então eu tenho autoridade para libertar. Jesus me curou de várias doenças. Por isso eu tenho autoridade para repreender esses espíritos. Você nunca poderá levar ninguém a um lugar onde você nunca foi. Você nunca poderá libertar uma pessoa se você não é liberto. Um cego não pode conduzir outro cego, ambos cairão no buraco. Se você precisa de libertação, é hoje o dia da sua libertação. Pastor, o que é uma libertação?
Eu acredito que quando o Filho te liberta, verdadeiramente você é livre. Não há volta. Pastor, eu sou viciado em álcool. No dia em que você se encontrar com Ele, nunca mais você põe um álcool na boca. Pastor, eu sou viciado em jogos. Eu sou viciado em bingo. Sou viciado, Senhor Deus Pai, em jogos de azar. Ele é poderoso para te libertar. Pastor, eu vivo no engano. Se você... Primeira coisa que acontece quando nós realmente precisamos ser libertos, sabe o que é? Reconhecimento. Reconhecimento. Se você reconhece que precisa ser liberto, vem aqui na frente, porque você já deu o primeiro passo. Eu reconheço que eu preciso ser liberto. Então você se ajoelha e nós vamos orar por você. Eu preciso ser liberto disso, Senhor. Não posso mais voltar para minha casa desse jeito. Não posso voltar mais, Senhor Deus. Não posso voltar mais, Senhor Deus, para minha casa errando na mesma forma, do mesmo jeito, da mesma maneira. Não posso. Não posso, Senhor. Eu não posso mais voltar cometendo os mesmos erros. E aí você ora. Agora você abre o teu coração. Abre o teu coração. Eu não estou aqui para apontar o seu erro. Estou aqui para impor as mãos e expulsar esses espíritos que estão te influenciando a cometer erros. Minha luta não é contra você. Minha luta é contra esses espíritos que estão dominando a sua mente. Por isso eu quero que você ore. Ore. Apenas ore. E você vai dizer: Senhor, eu quero ser liberto dessa área, nesse momento. Eu estou sendo liberto dessa área, dessa área, dessa área, dessa área. É dessa área que eu estou sendo liberto. É disso que eu estou sendo liberto. Vai falando para Deus: Deus, é aqui, é exatamente aqui, Deus. Não vou me esconder, não, Deus. Eu vou dizer: é nessa área que eu estou sendo liberto. Eu quero que o teu Espírito não quero nada forçado, Senhor. Não vou fazer nada. Eu quero sentir o teu poder. E porque quando eu sentir o teu poder, eu sei que eu fui liberto. Eu vou orar. Os pastores vão impor as mãos sobre a minha cabeça. Nós seremos libertos. E você vai levantar do seu lugar. E uma nova pessoa se manifestará na sua vida. Agora é contigo. Eu quero que você ore. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Os cooperadores que somente as pessoas que passaram na consagração vão impor as mãos sobre eles. Os outros vão só interceder. Amém, irmãos? Somente os que passaram pela consagração essa semana toda. Os outros irmãos ficam em posicionamento de intercessão, porque essas pessoas têm que ser libertas. Os que passaram pela consagração fiquem aqui na frente, que eu vou orar por vocês primeiro. Os que estão aí na retaguarda, levante sua mão e fala: Senhor, nós estamos em concordância. Esse povo será liberto hoje. Somente os que irão tocar nas pessoas são os que passaram pela consagração. Após eu orar por você. Após eu orar por você. Em nome de Jesus. Enquanto isso você vai... Não tenha pressa, irmãos. Não tenha pressa. Nós não estamos aqui para despachar. Nós estamos aqui para libertar você. É hoje. Eu sou o Senhor teu Deus. Eu te ajudo com a destra da minha justiça. Não temas. Vocês virem para mim. Eu sou o Senhor teu Deus.
estamos entregando o poder e a autoridade da vida dos seus filhos para tocarem essas pessoas. Nós estamos, Senhor Deus, entregando aos seus filhos que passaram por essa consagração, que vieram, Senhor Deus, aqui, Senhor Deus, Pai, para nós possamos orar e libertar esse povo, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Teu povo precisa ser liberto hoje. Cansei de te ver lutar como perdedor. Continue orando. Faça um círculo. Faça um círculo, os que podem. Faça um círculo. Vamos para lá. Vencer. Levante suas mãos. Os intercessores levantando suas mãos. Cansei de te ver lutar como perdedor. Em frente aqui. Você ora. Você que está de joelho, ora. Eu te darei Declare, Senhor, eu preciso ser liberto. forças que Dê legalidade para que o Espírito Santo te liberte. Oramando a chave. não Temas, eu sou o Senhor teu Deus, eu te ajudo com a destra da minha justiça. Diga, não temas, não temas. Eu sou o Senhor teu Deus, eu te ajudo. Os intercessores falando em línguas, orando em línguas, orando em línguas, orando em línguas. Cansei de te ver lutar como perdedor. E eu te darei forças que possas vencer. Cansei de te ver lutar como perdedor. Eu te darei forças que possas vencer. Quando pelas águas passares, não te deixarei. Quando pelos fogos passares, não te deixarei. Eu sou o Senhor teu Deus, teu Rei e teu Salvador. Quando pelas águas passares, contigo estarei. Quando pelo fogo passares, não te deixarei. Eu sou o Senhor teu Deus, teu Rei e teu Não temas, eu sou o Senhor teu Deus, eu te ajudo com a destra da minha justiça. Não temas, eu sou o Senhor teu Deus, eu te ajudo com a destra da minha justiça.
Olha, você que sai, levante a mão. Intercessores, levante a mão. Está vendo uma barreira espiritual? Que levante a mão, declara: Deus, eles estão sendo libertos. Eles estão sendo libertos. Estão sendo libertos. Estão sendo libertos. Espírito de pornografia, espírito de sujeira imoral, espírito de videojogos, espíritos que tentam te aprisionar, espírito de vícios, nós repreendemos, te repreendemos. A partir de hoje você terá nojo dos seus vícios. Nojo dos seus vícios. Nojo, 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 nojo. Você será liberto, 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 liberto. Espírito de mentira, nós te repreendemos a boca dessas pessoas. Espírito de medo, espírito de medo. Você que sente medo, você que sente medo de não conseguir fazer nada, nessa manhã Deus está te libertando. Esse espírito de medo está saindo de você. Você não terá mais medo. Em lugar de medo você terá coragem. Coragem de avançar, de avançar, de avançar, de avançar, de avançar. Declare, declare que você está sendo liberta, liberto. Espírito de contenda, espírito de desunião, nós te repreendemos, te repreendemos, te repreendemos, te repreendemos, te repreendemos, te repreendemos. Creia. Comece a pronunciar que você está liberto. Proclame. Você foi levantado para proclamar boas novas. Comece a dar boas novas ao teu espírito. Libertação na área financeira. Assim diz o Senhor: eu estou te tirando das dívidas. Assim diz o Senhor: eu estou lhe tirando da dívida. Eu estou te tirando dos laços que te prenderam em dívidas. Deus está separando pessoas. Sim, hoje você vai passar dessa situação de mendigo, de um mendigo espiritual, como Bartimeu. Você vai deixar de estar à beira do caminho para estar no caminho. Sim, a capa da miséria foi arrancada de você. Deus está derramando um manto de glória, um manto de autoridade sobre você, sobre você, sobre você. Que haja cura, Senhor, haja cura agora, 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 agora. Nós estamos levantando esses números pedidos de oração que chegaram, Senhor Deus. Eu estou decretando que pessoas estão recebendo a cura, libertação no corpo físico, Senhor Deus. Estou decretando, Senhor Deus, que articulações estão sendo curadas, nervos desinflamados, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Corações sendo transformados. Assim como o Senhor deu um coração novo para aquela criança que veio essa semana aqui, Senhor Deus, assim nós estamos decretando que órgãos novos estão vindo sobre a vida de pessoas. Estão vindo sobre a vida de pessoas, sobre a vida de pessoas, sobre a vida de pessoas. Levante sua mão porque está havendo um movimento de cura. Levante sua mão. Está havendo um movimento de cura nesse momento. Sexta-feira eu estava no Monte da Caparica. Uma mulher
que era uma ex-obreira de uma outra igreja, foi até nossa igreja e foi libertada de um espírito de perturbação, de insônia, de epilepsia e do vício do tabaco. Na sexta-feira Deus disse: você não entende o que está acontecendo. Na caída desse demônio, eu libertei a tua igreja, eu libertei a igreja. Olha aqui para mim. Deus está libertando você numa área financeira. Pastor, como é que o senhor pode me dizer isso? Escute. Uma mulher chamada Maria Madalena era dominada por 7 espíritos. Ela não é a mulher adúltera de João 8, mas ela era mulher dominada por 7 espíritos. Quando Jesus libertou aquela mulher de 7 influências, de 7 espíritos que influenciavam ela, escute, essa mulher começou a sustentar o ministério de Jesus e os seus 12 apóstolos, porque ela era muito rica. Deus libertou a área financeira dela. Sexta-feira Deus me deu uma visão, quando nós estávamos repreendendo um espírito lá no Monte da Caparica. Você que está com dificuldade de pagar suas contas, escute o que o Espírito Santo está me dizendo. Um demônio caiu. Um demônio caiu. Sendo assim, a área financeira da tua igreja está sendo libertada. Levante sua mão, você que precisa de uma intervenção de Deus na área financeira. Levante sua mão e creia que Deus está operando esse milagre. Quando Jesus liberou Maria Madalena, ela começou a sustentar o ministério de Jesus. Tanto que ela é a mulher que derramou o vaso de alabastro, porque ela tinha muitas posses. Deus abençoava muito nessa área. Se você foi liberto de um espírito hoje, escute, automaticamente nessa semana você terá que ter uma resposta na área financeira. Uma resposta virá na tua área financeira, em nome de Jesus. Eu preciso das pessoas, os irmãos que tiveram sonhos, que estavam expulsando demônio, vem aqui na frente. Os irmãos que têm tido sonhos, que estão expulsando demônios, vem aqui na frente, nós temos que orar por você. Traga uma cadeira para a Arlete. Irmãos, nós temos que cobrir essa mulher em oração muito. Ela é líder da nossa intercessão. Satanás tem usado muito contra a saúde dela. E eu acredito que Deus é o tempo de Deus libertar. E eu creio que nós vamos ter todos os nossos obreiros aqui. Levante sua mão, você que está aí atrás agora. Agora é sua vez de interceder. Deus alertou a pastora Emanuele essa madrugada, dizendo: diga ao meu servo para repreender um espírito de retaliação contra os meus intercessores e sobre aqueles que estão sonhando em expulsar demônio, porque na verdade você está. Você está. Um demônio veio querendo, com uma enxada, tentando arrancar nossas cabeças. Você sabe por quê? Porque estamos incomodando. Levante suas mãos, nós vamos orar. Levante sua mão e diga: que nenhuma arma forjada contra a nossa igreja prevalecerá. Deus, eu estou orando pela vida dos seus filhos, Pai, qual o Senhor já mostrou, Pai, em que eles têm autoridade para expulsar esses demônios. Pois eu estou decretando na boca deles, Senhor Deus Pai, que não ficará mais em sonhos, não será mais em sonhos. A partir de hoje, você se tornará realidade, você expulsará demônios, você repreenderá e expulsará muitos demônios. Demônios irão se subjugar a ti. Você pisará sobre os demônios pela autoridade que há no nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Repreenda esse espírito a qual você estava sonhando, a qual você estava sonhando, a qual você estava sonhando, a qual você estava sonhando. Declare: Senhor, assim como eu sonhei, assim eu faço. Eu repreendo esse espírito maldoso sobre as crianças,
sobre jovens, Senhor Deus Pai. Esses demônios mirins, Senhor Deus, que tentam atormentar a vida de crianças, nós estamos repreendendo, expulsando, Senhor Deus, esse espírito que tenta trazer contenda no meio do povo da igreja. Nós repreendemos agora. Repreendemos esse espírito, Senhor Deus, pombagira. Nós repreendemos esse espírito, Senhor. Nós repreendemos esse espírito de lascívia. Nós repreendemos esse espírito, Senhor Deus Pai, que tenta dominar, Senhor Deus Pai, a igreja trazendo pecado. Nós repreendemos. O espírito de contenda nos lares, nós estamos decretando que ele caiu por terra em nome de Jesus. E esses irmãos estão, Pai, cobertos com teu sangue. Deixa eu dizer uma palavra para você que sonhou. Você não sonhou, Deus te mostrou o que você tem que fazer. Aleluia! Você tem autoridade, porque Deus já está se antecipando. Se antecipou em sonho, você terá que fazer isso para mim. Você irá fazer isso para mim. Pois a partir de hoje, expulse demônios. Expulse demônios. Liberte o povo. Você tem autoridade. Deus manda te dizer, você tem autoridade para isso. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos fazer a ceia rápido. Nós temos que fazer a ceia. Vamos usar algo especial nessa Santa Ceia. Algo muito importante nessa Santa Ceia. Algo sobrenatural acontecendo hoje. Nós nascemos para ser livres. Amém? Nós nascemos para ser livres. Nós não seremos mais atormentados. Repete comigo, eu nasci para ser livre. Diga, eu nasci para ser livre. E Deus está te libertando hoje. Você será livre. Você sentirá algo glorioso. Levante sua